Aqui o profeta, estamos mais uma tarde aqui, como sempre, na Ponte de Ferro, eu e nosso irmão Alexandre, todavia trazendo uma palavra da parte de Deus, como foi ordenado tanto aos apóstolos, como a igreja primitiva e a igreja do século XXI. Temos essa missão, temos essa responsabilidade de pregar esse evangelho a toda criatura. Tem uns que têm a responsabilidade para ir para o outro lado, como no Monte das Oliveiras. Jesus disse que esse evangelho se tornaria transcultural, e nós pregamos aqui no Recife, porque não fomos chamados para ir para outro lugar. Somos locais. São dois que estão aqui. Palavra de Deus que transforma, que liberta, que todavia é ela, a bússola que guia, que orienta, que transforma, que liberta o homem da sua condição em que ele se encontra diante do seu Criador. O pior mal do ser humano não é o câncer. O pior mal no ser humano é o pecado, porque o pecado irá levar o homem à eternidade sem Deus. Por isso que a Bíblia diz em Atos que a graça foi manifesta, trazendo a salvação a todos os homens, sem nenhuma exceção. Que a questão aí não está mais em Deus. A questão aí não está é sua. Todo o problema está no ser humano, como retrata Paulo lá em Romanos, no capítulo 5, do versículo 1 por diante. E o homem que ama este mundo, ele se torna, todavia, inimigo de Deus. E o homem, quando ele está em contraste com Deus, quando ele não tem paz, não gosta de comunhão, ele está em guerra, em conflito. Ele não tem comunhão, ele não pode se relacionar com Deus, porque o pecado não deixa. O pecado, ele cria uma barreira entre o homem e o seu Criador. Mas a Bíblia diz lá em Éfesos que Yeshua derrubou essa parede de separação. No que diz respeito à salvação, porque lá em João, no capítulo 1, diz que a salvação veio para o que era seu, para os judeus, mas eles rejeitaram. Mas a nós recebemos de braços abertos, com o coração aberto. Essa barreira foi tirada, esse obstáculo, porque eles rejeitaram os convidados para a festa. Não foram. Mas nós aproveitamos e Jesus nos insertou na oliveira verdadeira. Somos filhos adotivos por Ele. E damos graças a Deus que, conhecido como louco, desprezado, perseguido, hoje está assim. Nessa sociedade que nós vivemos, o que é certo é errado, o que é errado é certo. O que prevalece aqui é o mal, é o crime. É o prazer que o cara tem de tirar a vida do próximo, é o prazer que o cara tem de matar um pai de família, é o prazer que o cara tem de destruir toda a família se Deus não intervir. É a banalidade do crime. Infelizmente, é isso que vem acontecendo. Ninguém respeita mais ninguém. A imoralidade, o vocábulo, a pornografia, a falta de respeito. É o marido matando a mulher hoje é um objeto de descartável. Sabe por que tudo isso, meu amigo? Porque lá no início o homem perdeu o seu estado de inocência e de pureza. Quando ele perde agora, ele não quer mais saber mais de Deus. Ele opta agora abraçar, amar as coisas deste mundo, porque é mais agradável. O homem, ele acha que ele se prostrar diante de uma imagem de escultura que tem ouvido, mas não ouve, tem boca, mas não fala, olho, mas não vê. Ele acha que o prazer que ele tem, que não é uma vocação, é uma escolha, é uma opção, de o cara ficar de quatro, receber um pênis na boca, no ânus, de o cara ser um pedófilo, de o cara fazer apologia à ideologia de gênero, de o
o cara querer acabar com a família tradicional, reverter os valores. O que é que nós esperamos mais desse mundo? Onde a sociedade diz para o que é amargo, doce, e para o doce diz que é amargo, e para a luz diz que é treva, e para a treva diz que é luz. Então, se falar hoje em honestidade, se falar hoje em pureza, se falar hoje nos valores que ela constrói a família, o cidadão, porque a família tradicional foi uma família criada por Deus. Lá no início Deus disse assim, ó, façamos o homem a nossa imagem e a nossa semelhança. E a Bíblia de um escritor narra ali que Deus criou o homem e a mulher. A família tradicional que eu conheço é essa. É um ajuntamento de um ser oposto, onde eles passariam a se respeitarem, onde eles passariam a se coabitar, onde eles passariam a se relacionar, a reproduzir, a ter filhos, filhas. Isso é a família tradicional. Onde eles passariam a educar os seus filhos, respeitar os pais, respeitar a mãe, respeitar os mais velhos. E todavia sempre orientar ele no caminho em que ele deveria andar. Ensinar, disciplinar, corrigir. Não se o cara quer acabar com a família tradicional, então você vai criar filho como a galinha cria os seus pintinhos. É como os gatos na rua, os cachorros na rua. É o que vem acontecendo hoje. Porque o crime se fortalece. Porque a lei contribui para esse tipo de manifestação. Tira a disciplina, tira a correção, tira o poder que Deus deu ao homem de ter sobre os seus filhos. E vivemos numa sociedade hoje, meu amigo, onde os valores são distorcidos. É onde o homem não quer mais saber de Deus, é onde o homem está com o coração voltado para esse mundo. Ser honesto, ser cidadão, ser um pai de família, hoje o cara é mal visto. Ele não tem valor nenhum. Só tem valor aquele camarada que ele é depravado, que ele é imoral. Só tem valor hoje o cara que ele tem um dinheirinho que tem que fazer uma rachadinha por pessoas que foram constituídas para nos guardar, nos proteger, aí passa também a comer desse dinheiro do tráfico, desse dinheiro do roubo. João Batista, quando eles perguntam há 2000 anos atrás, o que faremos, soldado? Mas João Batista olhou para ele e disse assim: contentai-vos com os vossos surdos, não fazer mal a ninguém. Então, meu amigo, Paulo disse que as autoridades foram constituídas para o beneplácito do cidadão, da sociedade. Romanos, está escrito, capítulo 13, para o nosso bem. Aí Paulo diz assim: quer você ser louvado pelas autoridades, faz o bem, porque ele é o teu guardião. Não podemos reverter esses valores. Quem é guardião da sociedade, do cidadão, ele todavia tem que ser guardião da sociedade. Não deve andar de mão unida com o mal, com o tráfico, matando pai de família, matando adolescente, matando criança, matando mulher grávida, não. Autoridade que foi constituída por Deus foram e tem esse dever, essa obrigação de ser o nosso guardião. Sabe por quê? Porque você vai prestar conta diante de Deus. O juiz, o promotor, o presidente, o imperador, o cônsul, o ministro, o senador, o deputado, o coronel, entre outras autoridades, o médico, um catador de papelão, um catador de lixo, ele vai prestar conta diante de Deus. Ele vai ser chamado
como catador, ele vai ser chamado como reciclador, ele vai ser chamado como imperador, ele vai ser chamado como juiz, como presidente, como governador, como prefeito, como vereador, como senador, como deputado. A Bíblia diz lá em Apocalipse que é onde os grandes e os pequenos se apresentarão perante ele para a prestação de contas. Você não vai ficar sem nenhuma retaliação da parte de Deus, não. Agora há uma oportunidade que ele nos faculta, se você se arrepender, que é a palavra de início, ali lá no Rio Jordão de João Batista, a pessoa de Cristo, veio preparar o caminho. Ele convidava a sua nação ao arrependimento, à regeneração. Então o único meio, meu amigo, de você ser absolvido da condenação do lago de fogo e dessa prestação de conta é se você se arrepender. E quando o camarada ele rouba muito dos cofres públicos ou não, quando ele se arrepende, se está numa nova criatura, ele vai ter que devolver aquele dinheiro que ele roubou. Já falou, quando Jesus passou ali, esse aqui é um cobrador de impostos. Ele subiu numa árvore para ver, ele não conhecia, mas ele queria ver quem era Jesus, porque era notório, o nome dele se tornou-se conhecido em Jerusalém. Então ele automaticamente não conhecia pelo fator dele subir numa árvore. Ele queria saber quem era Jesus, ele queria conhecer quem era Jesus. E quando Jesus passa, ele está em cima do pé, olhando, Jesus sabia. Olhou para ele e disse: Zaqueu, desce depressa, porque me convém posar em tua casa. Aí ele confessou: Senhor, se eu tenho roubado alguém, me diz que eu restituirei. Então a salvação conscientiza, a salvação, ela radicalmente leva o homem a tomar essas atitudes, devolver aquilo que ele roubou. Se o cara foi assassino, para o céu ele foi perdoado, mas juridicamente ele tem que se entregar, não é viver escondido por trás de uma Bíblia, não. Então, meus amigos, essa é estamos aqui mais uma tarde. Uma tarde. Tem um probleminha aqui, mas vamos ver se consertamos. Uma tarde muito importante, né? Para nós que pregamos a palavra de Deus. Para nós que temos essa obrigação, esse dever, que não é tão fácil. Pregar essa palavra. Alô? Estamos aqui mais uma tarde, eu e nosso irmão Alexandre pregando a palavra de Deus. Esta tarde aqui na Ponte de Ferro, em favor das pessoas que se encontram ainda presas neste mundo, amando este mundo. Darei uma breve introdução, porque as horas no instante ela se passa. Temos que dividir o tempo do nosso irmão aqui. Mas a palavra de Deus, a Bíblia diz que ela se renova a cada dia, a cada manhã. Ela transforma, ela liberta, ela livra. Livra o homem de quê? Livra o homem da condenação eterna, da morte eterna. Se você querer participar, se você querer se tornar filho de Deus, se você querer gozar do que Ele tem nos prometido por meio da sua fé, por meio do sacrifício dele, que lá na cruz ele pagou um alto preço por nós. Nós não tínhamos esse direito, estava distanciado da comunhão,
Mas ele morreu, nos apaixonou por nós. A Bíblia diz que Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Como hoje estamos aqui nesta tarde trazendo mais uma vez a palavra de Deus, uma palavra que renova, uma palavra que transforma, uma palavra que tem poder de reverter a situação moral, espiritual e social na vida da sociedade e do ser humano. Você pode ler qualquer livro aí. É um livro muito importante para o nosso crescimento, para o nosso conhecimento. Mas quando se fala da Bíblia, ela não só traz conhecimento, mas ela produz na pessoa um novo nascimento. Porque ela está falando de quem? Ela está falando de Yeshua. Ela está falando de Jesus. Ela está falando daquele que um dia morreu na cruz. Para quê? Para nos dar condição, para nos oferecer o perdão. E o perdão que ele oferece à humanidade é um perdão que ninguém pode, de modo algum, desfazer ou desconstruir. Porque ele pagou um preço por nós. Ele cumpriu a lei, derramou o seu sangue, tomou uma forma humana. Lá no céu ele agora se destituiu da sua divindade, tomou uma forma humana, para que por meio do seu sofrimento, por meio de ele cumprir a lei, de derramar o seu sangue, morrer e ressuscitar, oferecendo ao homem uma nova oportunidade que o homem havia perdido lá no capítulo L, quando o homem tinha, meu amigo, uma natureza pura, de inocência. O homem adorava, o homem obedecia a Deus, o homem tinha prazer em conversar, em dialogar com Deus. Mas infelizmente agora o homem desobedece, o homem desconstrói o que Deus construiu. E como foi que o homem desconstruiu? Obedecendo a quem? A sua própria consciência. Que consciência foi essa? Ele não estava satisfeito somente naquele jardim, naquele paraíso que Deus havia dado a ele. Ele não estava satisfeito com a companheira que Deus tinha dado a ele. Ele não estava satisfeito em se relacionar bem com ela e com os animais. Ele queria mais, ele queria poder, ele queria o Estado, ele queria ser igual, ele queria ser Deus. Dentro desse desejo de Adão, o prejuízo, a decadência foi evidente. Quando o homem pensou agora em querer ser igual a Deus, ele se tornou rebelde, ele se rebeliou contra Deus. E dentro dessa rebelião agora ele ignora agora a ordem divina de não comer do fruto, do conhecimento do mal e do bem. Ele não queria saber que se ele comesse, qual seria a retaliação? Qual seria o resultado? Porque ele queria ser Deus. Na sua loucura, Adão passa a comer do fruto, porque primeiro quem comeu do fruto foi Eva, orientada pelo diabo. Ela foi enganada, mas Adão voluntariamente ele comeu. E quando ele come agora do fruto que Deus havia proibido, agora a Bíblia diz que os olhos deles abriram e eles perceberam que ele estava nu. E dentro dessa condição agora eles tiveram medo e se esconderam e viram que estava nu e ficaram envergonhados. E ele se escondeu. O pecado é assim, meu amigo. O pecado ele rouba do homem a decência moral. O pecado ele rouba do homem o seu caráter. O pecado ele rouba do homem a sua integridade. O pecado ele, quando ele entrou no DNA de Adão, levou aquele homem agora a não querer mais saber de Deus, não obedecer mais a Deus. Ele se apaixonou agora no prazer da idolatria, da feitiçaria, de matar, de roubar, do adultério, da imoralidade, da prostituição.
família. E o resultado da desobediência de Adão foi tudo isso. Deus agora chega para Adão e diz: Adão, vem, corre para o pó do tornarás. Aí Deus agora olha para a terra, aquele que pede no período de 5 dias Deus havia criado. Deus queria a primeira coisa, queria a segunda, queria a terceira, queria a quarta, queria a quinta, a sexta. Produto que Deus havia criado. A sexta criação foi o homem. Mas na quinta Deus disse que tudo era bom. Primeiro a quinta criação. Deus agora constrói um paraíso e coloca o homem para que o homem se relacionasse bem com Deus. Mas o homem não estava satisfeito com o paraíso. O homem não estava satisfeito com a mulher que Deus havia dado a ele, porque ele sentia falta. O homem queria mais. E é assim, quando o homem peca, quando o homem ele desobedece, ele não está satisfeito somente com a mulher que tem. Ele não está satisfeito, meu amigo. Ele quer mais. Ele vai desejar mais. É como o cara que é ladrão, ele nunca está satisfeito em roubar aquela mixaria que ele rouba do trabalhador. É como um assassino, ele nunca está satisfeito quando ele mata só uma pessoa. Ele vai querer matar mais, ele vai matar um ladrão ali, mata um companheiro ali. Mas ele continua porque ele está sedento, ele ama o que faz. Aí começa agora a matar pai de família, aí começa agora a matar a sua esposa, aí começa agora a matar o seu vizinho. E começa a vestir uma saia, começa agora a vestir um cobertor de couro. E tem prazer de abrir a boca e receber um pênis, um olho na boca. Tudo isso por conta da prevaricação, da desobediência do homem, que o homem não quer mais saber mais de Deus. Falar em Deus hoje é motivo de quê? De zombaria. Falar em Deus hoje, comigo, você vai ser escarnecido, perseguido, dominado, porque o coração dos homens está voltado para as coisas deste mundo. O coração dos homens está voltado para a feitiçaria, para a idolatria. O coração dos homens está voltado para a violência. O coração dos homens está voltado para a mentira. O coração dos homens está voltado para o adultério. O coração dos homens está voltado no prazer de derramar sangue. O prazer de derramar sangue é tão grande. Se você for contar os que já morreram no carnaval para aqui, e se você vai ver que na prática é uma realidade, é o prazer de esquartejar, é o prazer de matar. No dia de Noé não foi diferente da nossa sociedade hoje, no dia 21 não, no século 21 não. Tudo isso vem acontecendo por conta da perca, da inocência, e sabe de quê? Da pureza do homem. Quando o homem perde a pureza, atinge a mulher, atinge os animais, os produtos inanimados, que são as estrelas, o sol, a lua, os astros, que também foram condenados pelo pecado de Adão. Aí agora o homem agora se apaixona pelo pecado, o homem agora se apaixona pelo erro, o homem agora se apaixona pela violência, o homem agora se apaixona pela imoralidade, o homem agora se apaixona pelo que é tudo que é de errado. O homem passa agora a adorar outro homem, o homem passa agora a adorar uma imagem criada pela imaginação do homem. O homem não tem mais prazer em servir a Deus. O homem não tem mais prazer em adorar a Deus. O homem não quer mais obedecer a Deus. O prazer do cara do homem hoje é de matar e derramar sangue. O prazer do cara hoje é de roubar, de mentir, de adulterar. Vivemos em uma sociedade que só tem prazer em matar e roubar e adulterar. Vivemos em uma sociedade onde os homens têm gorda. Hoje a gente viu um cobertor de couro. Hoje a gente quer de quase perder o que significa. De perder a sua pureza, a sua moral, a sua dignidade. Ele desrespeita a lei e a ordem natural criada por Deus. Por isso que Paulo disse que nesses últimos dias os homens teriam comichão nos ouvidos. Falar de Deus hoje é um motivo de zombaria. O cara não quer saber do seu Criador. O cara tem mais prazer de sentar em uma sala, quem gosta, com a sua família ou com a sua esposa e assistir um filme com pornô. O cara tem mais prazer. Quem gosta de vestir uma saia, de matar, de maltratar a esposa, de maltratar a família, de maltratar o filho. O cara tem mais prazer em esquartejar. O
cara tem mais prazer em derramar sangue, o cara tem mais prazer em ser corrupto, o cara tem mais prazer na impunidade. Oh, geração depravada e imunda, geração que não quer mais saber mais de Deus, só tem prazer na violência, na depravação, na imoralidade, no roubo, na mentira, na ganância, explora o trabalhador, maltrata o pai de família. E essa não é essa que nós estamos vivendo. Um verdadeiro caos, uma verdadeira apostasia. Uma apostasia onde vem dominando a sociedade, uma apostasia onde vem dominando a música, a letra, a educação. A apostasia onde ela está amparada no coração do homem. A apostasia onde o mundo tem prazer. E hoje reverteu os valores. Você veja que na sociedade que nós estamos vivendo, o que nós estamos assistindo, os valores revertidos. O homem perdeu a dignidade, perdeu o conceito. O homem só foca nessas coisas. A Bíblia diz que ama esse mundo, o amor de Deus não está nele. Quem ama esse mundo, ele permanece na morte. Quem ama esse mundo, ele não tem paz com Deus. Quem ama esse mundo, ele só tem prazer de derrota. Então, pecador, tem que morrer de acalmo positivo. E ela dá a sua ideia. Quem ama esse mundo, mata a sua esposa. Quem ama esse mundo, mata o seu filho. Quem ama esse mundo, gosta de vestir uma saia. Quem ama esse mundo, gosta de ser ladrão. Quem ama esse mundo, gosta de ser mentiroso. Quem ama esse mundo, ele gosta de fazer uma suruba. Ele gosta de se deitar com outro homem. Quem ama esse mundo, beija na boca do outro homem. Quem ama esse mundo, ele tem prazer de vestir um petróleo de couro. Agora eu quero que ele dê uma coisa. Há uma solução, porque Jesus apresentou dois caminhos, um caminho largo e um caminho estreito. O caminho largo é aquele que tem um epígrafo, que usa essa expressão: seja bem-vindo à liberdade. No caminho estreito é diferente. No caminho largo você pode fazer de tudo. No caminho largo você pode roubar. No caminho largo você pode matar. No caminho largo você pode maltratar a sua esposa. No caminho largo você pode sair ao lugar de sua esposa, quem gosta com outro homem. No caminho largo você gosta, quem ama. Ele abre a boca e recebe um servo na boca. No caminho largo que ela gosta de vestir uma saia. No caminho largo que ela gosta de quebrar a ideia, delatrar, de romper o seu desfile. No caminho largo, numa decência, numa dignidade, numa mais moral, numa mais privação do casamento, da pureza, do amor. O que foi que depois do pecado, o que restou para a raça humana? Se todavia Adão não tivesse pecado, Adão, todavia, a nossa sociedade não era o que hoje ela é. A nossa sociedade era totalmente diferente. Não existia cemitério, não existia casa funerária, não existia roubo, não existia ladrão, não existia assassino, não existia sexo, não existia paraplégico, não existia injustiça, não existia idolatria. Esse caminho largo, quando o homem perde agora o temor a Deus, ele não quer mais saber de Deus. O prazer dele é de matar, o prazer dele é de derramar sangue, o prazer dele é de esquartejar a sua vítima. Como o rei da Síria, ele quer esse prazer, como nos dias de Noé. Aquela primeira geração vivia em cima da fraqueza, da miséria, dos descalços, dos mais fracos. E nosso século XXI é a mesma coisa. Os mais fracos, é que paga o preço. Quem é o mais fraco? Quem é o descansado? É o trabalhador. O trabalhador que trabalha, ele se compara ao pão, mas ele pede a sua moto, ele pede seu relógio, ele pede seu celular, ele pede o seu carro, e ele fica muito porque ele quer correr. Ela não pode fazer, não foi discurso.
em um clima. E muitas das vezes nós ficamos pensando, o que será da nossa nação? O que será da nossa família? O que será dos nossos filhos? 75882. O que será da nossa família? Existe a lei da ideologia de gênero. Onde o cara é impossibilidade de gênero. Na verdade, o homem da mulher Pintam 7. Temos a nossa sortimento de produtos. ele pode botar uma vagina, mas ele não vai engravidar. Ele pode botar uma vagina, mas ele não vai chegar Areias e muito mais. até sêmen. Pintam 7 e confira nossos preços. A mesma coisa é o homem. Sabe o que é isso, meu amigo? É o pecado, é a desobediência, é o prazer. O diabo não tem culpa que eu acho não. Quando o homem pecou mais a Eva, eu não comi, eu não foi só o diabo não. Eu comi, porque houve uma participação, houve o quê? Uma rebelião. Eles passaram a acreditar no contrário do que Deus havia ordenado a ele, para que ele não fizesse. Deus tinha dito a ele que ele não comesse, mas agora a serpente mais ajuda, usada pelo diabo, diz a Eva que ela comesse, porque Deus não estava falando sério, Deus não tinha compromisso no que ele dizia, no que ele ordenava, no que ele falava. Não era essa a sociedade que estava no projeto de Deus. A sociedade que estava no projeto de Deus, que poderia mudar, ela era o homem mudou. O homem desconstruiu o que Deus construiu, por meio da sua desobediência, por meio da sua prevaricação. Hoje, nós estamos vendo é terremoto antecipando, é guerra, é fome, é inundações, é a mudança climática. Aonde não chovia, aonde não era para chover, hoje está um deserto. Aonde não era para chover, hoje está um caos. Aonde era para chover, hoje não chove mais, é o contrário. Isso aí. Sabe por quê? Para se cumprir a palavra de Deus. Porque os homens, eles são afoitos, os homens, eles são atrevidos. Eles procuram, todavia, a desacatar a Deus pelas suas ações. Pelo coração mau e perverso que o homem tem, após o pecado herdado, por meio da sua transgressão, por meio da sua desobediência. E quando o homem desobedeceu a Deus, logo de imediato Deus traz uma sentença de maldição sobre a sociedade, sobre a terra. Aquele homem, aquela mulher que Deus criou com todo carinho. Deus chamou o homem, chamou a mulher. E abençoou aquele casamento e disse assim: crescemos e multiplicai-vos. Então o papel da mulher é de dar filhos. O papel da mulher é de governar a sua casa. O papel da mulher é de honrar o seu marido. O papel do homem é de acolher a sua mulher, é de amar a sua esposa, é de proteger a sua esposa. Quando hoje é o contrário, o marido mata a mulher mata o marido, mata mais mulher do que tudo no mundo. Os homens parecem que estão se gostando de mulher. Tu assistiu outra semana agora, um vídeo. Cadê o Aroca e a mulher? Foi muita mulher de guerra que não tinha mais dominar. E a maioria dos homens já se tornaram maior, aproximam. Sabe o que é isso? É a consequência do pecado. É a consequência da desobediência do homem. É o prazer que o cara tem desse mundo, que não tem nada para nos oferecer. Esse mundo não é bom, esse mundo é mau. E sabe quem é o chefe? Sabe quem é o rei desse mundo? É o diabo, é Satanás, é Lúcifer. Ele está ali escondido. Ele não revela a sua verdadeira identidade, não. Pela nossa visão ótica humana, nunca você vai ver ele. Ele todavia vai trabalhar para trazer você enganado. Ele vai trabalhar para que você todavia permaneça nessa ignorância, nessa condição que você está. Meu amigo, só uma breve introdução por causa do horário. Deus não tem prazer de condenar o homem. A Bíblia diz que Deus criou o inferno, não foi para o homem. A Bíblia diz que Deus criou o lago de fogo, foi para o diabo solidário. Agora, por opção, por escolha, por rebelião, por prazer, o homem vai ser levado para lá. Porque é e foi
todavia será a escolha do homem. Ele tem prazer de vestir uma saia que gosta. Ele tem prazer de matar. Ele tem prazer de roubar. A imoralidade está tomando conta da sociedade. A depravação, o escaror, está sendo revertido. Deus criou o homem para a mulher e a mulher para o homem. Hoje é o contrário, que é do bigodudo aí, beijando na boca do outro bigodudo e lambendo na boca do outro bigodudo. Tem homem que tem prazer de colocar a língua não só no pênis, mas no ano de outro homem, de uma mulher. Ainda faz suruba. Veja bem. Que vergonha. O cara tem prazer de pegar a sua companheira, a sua esposa, e levar ela para uma mansão, para um motel. Quem gosta? E lá ele contratar 10, 15 amigos também com as suas esposas, e lá fazer uma suruba com as suas esposas, que vergonha. E depois ele faz uma suruba entre eles mesmos. O pecado ele escravizou, o pecado roubou a dignidade, porque o homem quis, o homem pecou voluntariamente. Foi a escolha do homem. Essa condição em que a sociedade do homem se encontre e a família não compadre o próprio homem. Então que Deus nos ajude. Deus nos abençoe. É uma ligeira introdução para que você possa chegar no céu. Para que você possa, meu amigo, ser um recrutado. Para que você possa ser beneficiado desse novo céu, nessa nova terra. Nesse novo céu, nessa nova terra, não haverá casa funerária, não haverá cemitério, não haverá IML, não haverá assassinato, não haverá roubo, não haverá injustiça. Você não terá medo, você não será roubado, você não será assassinado. Você não morrerá por meio de uma granada, de uma bomba, de uma metralhadora, de uma pistola. Você não morrerá atropelado, porque dessa nova terra é uma terra totalmente diferente dessa daqui. Porque a Bíblia diz que nenhum imundo, nenhum assassino, nenhum homossexual, nenhum que gosta de vestir uma caçolinha vai entrar nessa cidade não. Está escrito lá em Apocalipse. Nela não entrará nenhum adúltero, nenhum assassino, nenhum sodomita, nenhum mentiroso, nenhum idólatra, nem todo que comete a mentira, ele ama. Por isso que, meu amigo, eu quero te dizer uma coisa. Ainda há oportunidade para você ser perdoado. Ainda há uma oportunidade para você ser absorvido da condenação que há. E um dia você não tiver, trazendo a sua da retribuição na paz, ações, presença, na prevaricação do prazer que o homem tem tido neste mundo. De uma saia, de botar um pênis na boca, de querer fazer com a sua esposa uma prostituta que gosta. Vivemos uma sociedade onde só tem mentiroso, caluniador, detratador. Uma sociedade que foi desconstruída por conta do engano, da avareza. Uma sociedade construída por conta da prevaricação. Falta de dinheiro. E cuidado, que não quiseram cuidar da nossa nação, porque a nossa nação não tem mais jeito. Deus disse a mim, homem, o Brasil não tem mais jeito. O Brasil já era, sabe por quê? Abriu as portas e eu vi Satanás sentado num trono de pedra, sem camisa, gordo, um chifre bem grande, é um sinal de poderio. Ele se apossou do nosso país, ele se apossou do nosso estado. E quando ele se apossou desse estado, você está vendo aí a matança, o roubo, a prevaricação, o desvio dos dinheiros públicos, a falta de moral, a falta de pudor, a falta de vergonha. E o diabo está destruído. Comigo. E o demônio também. Vai dar uma oportunidade para você. Se você abrir o seu coração, se você aceitar para uma tão grande livramento da parte dele, porque ele deu o seu filho, foi para reverter os nossos pecados,
foi para reverter o homem dessa condenação, porque Deus não tem prazer na condenação do homem. Quem tem prazer na miséria, no sofrimento humano é o diabo. O diabo tem prazer de ver o cara cego, o diabo tem prazer de ver o cara na cadeira de roda, o diabo tem prazer de ver o cara maltratar a sua esposa, o diabo tem prazer de ver o cara matar a sua esposa, o diabo tem prazer de ver o cara maltratar seus filhos, o diabo tem prazer de ver o cara vestir uma saia, o diabo tem prazer de ver o cara ficar de quatro e receber um pênis no ano e na boca, o diabo tem prazer de ver o cara fazer uma suruba. Quem gosta com a esposa dele, com os seus amigos. Aquele miserável, daquele bicho macedo, não vale nada. Eu quero te dizer, mas é uma oportunidade. Esqueça tua porta de barra. Ele quer tirar você da escravidão. Já tem oferta lá dentro já. Ele quer uma nova vida. Ele quer fazer de você, filho dele, uma nova criatura. Agora há uma importância, há uma necessidade. Lá vindo com os caburaços tomados. É, meu prego para de Deus. Do arrependimento e da reconciliação. Se você abandonar esse mundo, se você repudiar o adultério, se você repudiar o sexo anal oral, se você repudiar o prazer de matar, se você repudiar o prazer de maltratar a sua esposa, se você repudiar o prazer de trazer a sua esposa um corpo descartável, se você repudiar o prazer de querer manipular e mandar no seu marido, se você passar a amar o seu marido e seus filhos, aí você vai ter prazer no céu, você vai ter prazer, Deus, porque a mulher foi constituída para ser uma dona de casa, para amar os seus maridos, respeitar e honrar a ele. Aí, Alexandre! Olha, Alexandre, é hora, Alexandre! Ô, Alexandre, é hora! Onde terminei? Que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe. Uma rápida introdução. Tchau, não dá mais tempo. Em nome de Jesus.